Sejam bem-vindos ao Psico Falando. Vou dar aqui minha opinião sincera com relação à autoajuda, estoicismo, coaching, etc. né? Estoicismo, inclusive, está bem na moda. Tem muito material na internet, tem muitos canais falando disso. Realmente é algo que fez muito sucesso, né? Está fazendo muito sucesso também. Então vamos aqui a definições, né? Então, autoajuda é uma coisa que está meio fora de moda, né? Mas é uma coisa que vendeu muitos livros, né? Vendeu muito curso, muito palestrante ganhou dinheiro fazendo isso, com esse foco aqui, né? Em autoajuda. Só que assim, nem sempre funciona. Hoje em dia está meio que fora de moda. As pessoas parece que não acreditam muito na ideia de autoajuda, né? Livros, por exemplo, se tiver autoajuda na capa, etc., as pessoas não passam muita credibilidade, né? Então, coaching precisa de um auxílio de uma outra pessoa, né? Acho que se você chegou nesse canal, você tem um pouco de noção de coaching, né? Ele pode ser específico, né? Então existe um coach para coach de metas, relacionamento. Tem coach de finanças também, então a pessoa ela quer sair da dívida, ela quer comprar casa própria, etc. Então o coaching vai pegar aquela pessoa, vai mapear os hábitos dela e tudo mais e vai traçar um plano para ela. E ela vai seguindo aquilo ali e ela consegue alcançar a meta dela e resolver problemas financeiros também, porque muito dos problemas financeiros que a gente tem tem a ver com traumas, com medos, inseguranças, etc. Então, assim, acaba isso se refletindo, né? O nosso emocional acaba refletindo muito com a forma que a gente gasta dinheiro. Um deles, por exemplo, uma das formas que a pessoa gasta muito dinheiro para poder ostentar e tudo mais é para poder massagear o ego. Às vezes ela tem que compensar alguma coisa, ela precisa de validação externa, então ela acaba comprando um carro que ela não consegue manter para poder, né, satisfazer o ego. E coaching de emagrecimento. Então, às vezes a pessoa ela quer emagrecer, mas ela não sabe o porquê. Na verdade, ela tem ansiedade, ela acaba comendo, é uma compulsão que ela tem. Ela acaba comendo para poder amenizar aqueles efeitos da ansiedade. Então, o coach ele pode identificar isso daí, pode ajudar essa pessoa. Do lado negativo é que a pessoa pode ficar dependente de uma terceira pessoa para alcançar suas metas, né? E hoje em dia é uma coisa que está sendo o coach, né? Todos os coachings estão sendo taxados de falsos gurus. Então se perdeu muita credibilidade. Então o Wendel Carvalho, né? O Wendel, não sei. O Wendel Carvalho é um coach muito famoso e ele foi naquela de cabeça na ostentação. Então tem vídeos aí, se você procurar, ele recebendo Porsche e o pessoal desembarcando o carro, ele dando uma volta e tudo mais. É legal, só que é uma coisa que soa meio forçado, né? Como tem alguns anúncios dele, ganha não sei quantos mil em 7 dias, etc. Então assim, aí depois veio o Pablo Marçal também. Então acaba que isso daí fez com que o coaching perdesse muita credibilidade, entendeu? Eu acredito muito no coach. Eu acho que realmente pode mudar vidas, pode ajudar muito. Se você quer passar num concurso, se você quer emagrecer. Mas hoje em dia, não sei. Eu vou chegar no ponto aqui do coach. Eu já consumi muito material de coaching, tá? Me ajudou muito. Mas hoje eu tenho ressalvas. E estoicismo, né? A filosofia né? Reflexões da existência humana. A filosofia estuda isso, né? Forma de pensamento, é uma forma de pensamento organizado e critica a sociedade no geral, né? Muito rica, né? Tem várias áreas aí, é uma coisa realmente muito interessante para a pessoa que pegar e estudar, né? Um destaque para o estoicismo é uma coisa que a gente tem que identificar o que está sob o nosso controle e o que está fora do nosso controle. Então, se ocorre algo
alguma coisa na tua vida aconteceu, geralmente é uma coisa ruim, né? E a pessoa fica se martirizando por aquilo, não dorme, etc. Cara, tá fora do seu controle. Ok, aconteceu, mas você não pode ficar traumatizado por isso. Vamos resolver o problema. Foco na solução. Então isso aqui evita muito conflito. A pessoa que está, de repente, fazendo algo de ruim com você, ela não está no seu controle. O que está dentro do seu controle? Então, se você deixar essa pessoa te chatear, você está deixando ela te controlar. Aí entra um vídeo passado que eu falei sobre o ego, né? Então, assim, esse ensinamento estoico aqui é muito interessante. Se você não entendesse nada de estoicismo, se você conseguisse tirar só isso daqui, eu garanto que isso ia fazer uma diferença muito grande na sua vida. Tá? Então, eu indico, né? Se vocês quiserem estudar estoicismo, muito interessante. Tem farto material na internet. Tá meio que na moda aí. Vamos seguindo aqui. Neurociência. Eu adoro neurociência. Então ela busca entender o cérebro, como ele influencia nosso comportamento, nossos pensamentos, nossas emoções. Foi através da neurociência que eu consegui entender muito sobre a minha personalidade. Então, só para vocês saberem, eu sou uma pessoa introvertida e eu tenho um neuroticismo elevado. Neuroticismo tem a ver com o pensamento negativo. E isso é lá do nosso cérebro primitivo, né, que garantia a sobrevivência. Então, por exemplo, se vamos fazer uma viagem e vai fazer uma trilha e tudo mais, tem pessoas que vão se animar na hora, vamos embora, não sei o que. Quem tem o neuroticismo elevado vai pensar na hora, poxa, mas pode aparecer alguém, a gente pode ser assaltado, mas a gente pode se perder na trilha e tudo mais. Não estou dizendo que é sempre assim, que a pessoa é neurótica com aquilo ali, mas o foco no negativo é muito alto, tá? Então é uma característica de personalidade minha. E eu sou uma pessoa introvertida, ou seja, é o oposto da pessoa que é extrovertida. Tá, mas isso aí é muito superficial. O que é mais, aprofundando, né, nesse tema? Uma pessoa introvertida é uma pessoa que se sente bem sozinha, que gosta de atividades assim, sozinhas, ficar em casa. Pessoas extrovertidas, elas recarregam a sua energia com contato com outras pessoas. Então, numa festa, por exemplo, uma pessoa extrovertida, ela se energiza com aquilo ali. Comigo já é o contrário. Isso me cansa. Então, quando eu estou num ambiente que tem muito falatório, muita gente, festa, eu até vou, eu gosto, ok, mas depois eu preciso de um tempo para me recuperar, porque eu fico cansado mentalmente com esse excesso de interação. Entenderam? Foi na neurociência que eu entendi, né? Eu descobri o que era esse viés de negatividade, né? Que tem a ver com a sobrevivência, né, humana. Então nós temos um foco, uma tendência de focar, de prestar atenção no negativo. E isso vem do nosso cérebro primitivo. Só que hoje isso pode causar uma série de problemas, como depressão, ansiedade. Então, quando a pessoa começa a entender como é que funciona o seu cérebro, por que ela pensa de certa forma, eu acho que a gente acaba, além de nos conhecermos melhor, a gente evita muitos outros problemas. A gente consegue lidar melhor com outras pessoas. Então, foi também na neurociência que eu tive noção de hábitos, né? E um deles é a autossabotagem. Então, eu me sabotava. Às vezes, pequenos hábitos, mínimos hábitos faziam eu me sabotar. E eu sabotava meus próprios projetos. Muitos desses hábitos, muitos desses problemas que hoje nos acometem foram criados na infância. E parte da nossa personalidade é genética. E outra parte vai se moldar de acordo com a nossa educação. Então, por exemplo, se você teve uma educação em que você sofreu abusos físicos, por exemplo, você vai ter um resultado, vai ter alguma coisa que vai
de repente te atrapalhar hoje. E às vezes a pessoa não sabe. Tá ok? Então vou fazer aqui uma ressalva também. Isso aqui tudo mexe com a mente, né? O nosso psicológico. Eu vou falar um pouco da saúde, essa ressalva. Então, às vezes a pessoa está passando por algum problema, ou de repente algum ente querido, e isso aqui não vai surtir efeito. Esse conhecimento não vai adiantar, porque a pessoa precisa de um profissional, precisa ir num psicólogo, precisa de repente ir num psiquiatra, de repente fazer uso de medicações, né, a tarja preta, etc. Né? Então é interessante a pessoa, se for o caso, né, se consultar, né, porque o autoconhecimento ele é fantástico, entendeu? Isso faz você, uma pessoa de repente que nasceu na pobreza, ascender profissionalmente e ficar milionário. Tudo é o mental. Tudo bem que ao longo da trajetória dela, sorte e outras pessoas também podem auxiliar. Mas se o mental não tiver ok, a pessoa não consegue progredir. Tá? E outra ressalva também é que existem transtornos de personalidade que não se confundem com problemas mentais. Tá? Então, uma pessoa, por exemplo, transtorno, por exemplo, de personalidade como narcisismo, por exemplo, é um transtorno de personalidade. Causa um caos para quem lida com narcisista, é uma coisa horrível. Mas ele não pode ser, ele acaba sendo confundido às vezes com uma doença mental, mas não é. Então vamos aqui à conclusão. Tá? Eu acredito, tá, na minha opinião, que autoajuda, coaching e estoicismo, eles ajudam a realmente você entender o que está embaixo da água, né? Uma coisa que está no seu interior, no interior da sua mente, mas ainda não é o suficiente. Então, quando eu consumia muito material de coaching, eu achava interessante, ok, mas parecia que faltava alguma coisa. Parecia que não estava completo. Então eu continuei meus estudos e eu cheguei na neurociência. E aí realmente foi um divisor de águas para mim. Então assim, consuma conteúdo, coaching é interessante e tudo mais, mas dê ênfase na neurociência, porque é uma coisa provada, existem muitos estudos. Eu vou fazer muito vídeo com relação à neurociência, porque eu acredito que realmente isso pode mudar a sua vida. Tá? Realmente é um impacto impressionante, assim. Então eu acredito que coaching, estoicismo está aqui. Então neurociência seria uma camada mais profunda, digamos assim. Seria uma explicação a mais, seria como se fosse a base ali de um estudo teórico, por exemplo, do que vai dar num coaching. Entenderam? Tanto o coaching quanto o estoicismo, eles têm o seu valor, mas eu acredito que a neurociência ela tem um a mais aí. Tá ok? Forte abraço, muito obrigado. Se inscreva no canal.